Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus, uma meditação sobre um texto da Palavra. Eu vou compartilhar com você a narrativa do momento em que Jesus estava no templo. Está registrado aqui no capítulo 21 de Lucas, os 4 primeiros versículos que dizem que Jesus estava no templo e estava um pouco distante, assentado em frente ao local em que colocavam, depositavam as ofertas, as contribuições, né? E Jesus estava observando pessoas de posses, pessoas que tinham condições, vinham e depositavam uma grande quantia em dinheiro, né? E aquilo era visível aos olhos das pessoas. E de repente se aproximou uma viúva pobrezinha. Ela não tinha quase dinheiro, tudo que ela tinha ali era 2 moedas, né? E essa viúva se aproximou e lançou ali na arca do tesouro a sua contribuição, a sua oferta, né? E Jesus ali com seus discípulos, observando o andamento das coisas, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Vejam que essa mulher deu a maior oferta aos olhos de Deus, a maior contribuição veio dela. E os discípulos não entenderam, né? E Jesus esclareceu dizendo: todos ali estão lançando ofertas com uma grande quantia, uma grande soma, e essa mulher viúva, pobrezinha, ela tinha 2 moedas, que era o único bem que ela possuía, só as duas moedas. E ela veio e lançou ali, e ela ofertou diante do Senhor tudo o que ela possuía. Ela virou as costas e saiu sem levar mais recurso nenhum. Mas aos olhos de Deus ela foi vista, foi observada, e você veja que interessante. Quase 2000 anos depois, a ação, o ato que ela cometeu está registrado nos evangelhos, né? Jesus deu essa palavra e até hoje a sua ação, a sua atitude glorifica o nome de Deus através dessa passagem contada nos evangelhos. Me faz lembrar uma situação, não sei aonde foi, me contaram, diz que num local onde índios estavam sendo evangelizados, né? E o missionário tinha aberto um trabalho numa tribo indígena, num local distante, eu não sei onde foi, me contaram essa história, né? E não sei se é real, se é uma história contada ou se foi real, mas disse que os indígenas, né, que frequentavam os cultos, as reuniões que o missionário fazia, quando era dia de culto, eles traziam em frutas, legumes, né, coisas, às vezes um peixe da sua pesca, era o que eles ofertavam para o missionário, porque não tinham dinheiro, não mexiam com dinheiro, com valor, né, monetário. Então eles traziam as ofertas daquilo que era o seu trabalho, a pesca, a plantação, e eles sempre no dia de culto, eles chegavam, se apresentavam e colocavam diante do altar, um trazia um cacho de banana, outro trazia um cesto de frutas, né? E colocava. Quando foi um domingo, eles que, não sei se era domingo, né? Era dia de culto, provavelmente um domingo, né? Disse que quando foi a hora da oferta, onde todos vieram, ofertaram, colocaram as suas oferendas ali diante do púlpito, disse que teve um índio que trouxe o cesto vazio, colocou, e ele pegou e entrou dentro do cesto, ficou de pé dentro do cesto, diante do altar, para o pastor orar pelas ofertas, né? O pastor olhando para ele, disse assim, um missionário olhando para aquele indígena, disse: Ué, por que você está em pé diante do cesto? Ele disse: porque esses dias eu não consegui nada para trazer, mas eu estou colocando a minha vida à disposição de Deus. Estou ofertando a minha vida ao Senhor. Que maravilha, né?
Eu não sei se é uma história contada ou se realmente aconteceu. Diz que aquele indígena, ele se colocou em pé dentro do cesto vazio, oferecendo a sua vida a Deus. Deus conhece a nossa disposição em servi-lo, em adorá-lo, em prestarmos o nosso serviço. Aquela viúva que foi observada por Jesus, ela não tinha mais recursos. Tudo que ela tinha era 2 moedas, 2 pequenas moedas. E ela ofertou, e aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha. Que disposição, que coisa maravilhosa quando nós dispomos a ofertar ao Senhor, entregar ao Senhor nosso Deus tudo aquilo que nós temos, sem restrição, sem limitação. Que desejo ardente do coração servir a Deus e oferecer o melhor, oferecer tudo que nós podemos. Essa é uma atitude que deve existir no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, o desejo de servir integralmente a Deus, né? Como nós temos agido, será? Como tem sido nosso comportamento diante das coisas do Senhor? Jesus disse que a seara é grande e os obreiros são poucos, que nós orássemos ao Senhor da seara para que Ele enviasse mais obreiros para a sua obra, para a sua messe, e nós precisamos nos colocar à disposição. Até que ponto nós estamos dispostos a oferecer as coisas da nossa vida a Deus, nossos bens materiais, a nossa saúde, a nossa força física, a nossa juventude. Eu já não tenho mais juventude, estou com 81 anos, mas ainda assim ofereço com muito carinho, com muita gratidão a Deus nesses dias que me restam na face da terra. Me ofereço, já não tenho mais condições de estar pregando num púlpito, tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, então esse momento em que eu posso compartilhar com você o Evangelho, a Palavra de Deus, para mim é um trabalho que alegra o meu coração, porque eu estou ofertando alguma coisa ao Senhor, estou ofertando um pouquinho da minha existência ao Senhor, até que Ele me chame para a sua glória. Mas por enquanto o Senhor tem me dado força, saúde, disposição e ânimo para levar essa palavra, dizendo que Jesus é bom, que Ele te ama, e Jesus ofereceu tudo. Na cruz do Calvário, Jesus despojou-se de tudo. Ele ofereceu tudo por nós, tudo pela nossa vida, tudo pela salvação da nossa alma. Nós devemos ter o mesmo comportamento que o nosso Salvador, Mestre e Senhor nos ensinou, oferecendo tudo, se doando inteiramente ao mundo que Deus amou de tal maneira, por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até que ponto nós estamos dispostos a oferecer a Deus a nossa vida, o nosso serviço, o nosso trabalho ao Senhor? Vamos oferecer com amor, vamos nos dedicar, vamos nos entregar totalmente a Deus, vamos dar o melhor de nós. Não vamos dar o resto, sabe, às vezes para orar até é difícil. Nós buscamos encontrar um tempo para oferecermos ao Senhor em oração, quando nós devemos dar prioridade ao Senhor nosso Deus, que tanto nos amou, tanto nos ama e tanto tem feito por nós, viu? Eu desejo que essa palavra entre no seu coração, desejo que nessa oração que nós vamos fazer agora, nós possamos estender os nossos clamores a Deus em favor das tuas necessidades. Não sei o que você está precisando, o que você está passando, se os dias têm sido bons ou talvez nem tanto para você, se você está enfrentando problemas, lutas, dificuldades, nós vamos orar agora. Por isso, se você puder, vamos orar juntos. Feche os teus olhos, liga o seu coração a Deus e, se não for possível, fique no espírito de oração aonde você estiver, seja na rua, viajando, dentro de um veículo, com fone de ouvido, ligue o seu coração a Deus, apresente a sua necessidade ao Senhor, porque nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus,
em favor de cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que ora comigo nesse instante, levantando esse clamor diante da Tua presença. Senhor, cada pessoa que me acompanha nessa oração representa um lar, representa uma família, representa uma situação, um momento de angústia, talvez, Senhor, um período de enfermidade dela ou de algum familiar querido. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, estende as tuas mãos, alcança estas vidas, porque nós nos oferecemos a Ti, nós nos consagramos a Ti com sinceridade, com verdade, com amor, nós nos oferecemos a Ti, nos entregamos nas mãos de Jesus. Senhor, atende o nosso clamor e abençoa cada um pelo poder do Teu Espírito. Eu oro porque eu creio em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Weirisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, fique com Deus e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.